população aí de Capela, do Alto Alegre, e quando a gente fala nesses instrumentos virtuais, a gente está falando não só para aquela localidade, mas acaba falando para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, né? O mundo inteiro. Todos podem acompanhar, mas é um prazer enorme, estamos aqui numa live com o prefeito Dr. Ney. Eu gostaria muito de estar aí pessoalmente, andando nas feiras, fazendo contato, isso é insubstituível, mas nesse período é necessário que a gente fique com distanciamento social para a proteção de cada um de nós, mas não ficar distante dos problemas, do enfrentamento, do dia a dia. Por isso a gente está fazendo esses contatos, né? Essa agenda de interlocução, de afirmação de compromisso e de contato com cada município, com cada comunidade, também nos dispondo a responder coisas, enfim, falar do que a gente está, como a gente está vendo nesse momento e quais as ações que nós estamos desenvolvendo. Então, boa noite a Ney, boa noite a todos os internautas. Vamos começar aqui esse bate-papo. É isso, Ney? Muito bem, Daniel. Em nome aí da população de Capela, eu lhe cumprimento. Agradeço a você a sua equipe, por ter nos convidado para estar presente nesse momento. Viva a tecnologia, né? Tecnologia que nos permite esse encontro, nós dois distantes fisicamente, mas aqui juntos para o mundo, para que a gente possa discutir assuntos pertinentes aqui dos nossos representados. Eu queria, além de cumprimentar aí Tânia, seus filhos. Imagino que eles todos estejam muito felizes agora por esse momento, né? Infelizmente por uma situação ruim, mas felizes pela sua presença. Aí você que é um deputado que prima muito pela sua presença nos municípios que você representa, então agora você está aí preso, né? Não podendo fazer isso de modo presencial, físico, mas nem com isso você deixa de se utilizar de outras ferramentas para estar presente aí junto daqueles que lhe admiram, lhe respeitam e que você representa muito bem. Eu queria dizer para você que não é desconhecido de todos o apreço, o respeito e a gratidão que eu pessoalmente temos a você e a população de Capela, com certeza. Você é uma das coisas boas que veio para a minha vida política e que se estende para a minha vida pessoal, né? É um presente daquele que a gente faz na política, uma amizade que a gente faz na política e que a gente leva para a nossa vida pessoal, né? Você que é um deputado atuante, combativo, um deputado compromissado, interessado nos interesses, nos problemas dos municípios que você representa. Portanto, é uma honra e uma alegria muito grande para mim estar podendo dialogar e debater os assuntos de interesse, hoje, notadamente, os assuntos relacionados aí com essa pandemia do coronavírus. E queria aproveitar, né, a oportunidade também para lhe cumprimentar e lhe parabenizar pelo seu belíssimo trabalho aí no Congresso Nacional, lá em Brasília, você comandando aí mais 38 deputados federais, como coordenador da bancada baiana e comandando as ações de proteção à população da Bahia e do Brasil, no sentido de aprovar projetos, aprovar matérias do interesse da população brasileira, notadamente da população baiana, voltadas para as ações referentes ao coronavírus. A gente pode fazer uma afirmação importante aí, a aprovação dessas questões relativas ao auxílio emergencial, a recomposição do FPM, que é uma receita tão importante para os municípios, sem as quais o município não consegue sobreviver, e agora com a pandemia, dada a estrutura tributária do Brasil, certamente os municípios iam perder bastante se a gente não tivesse essa aprovação lá da manutenção, pelo menos do valor arrecadado pelo FPM do ano anterior. Portanto, são ações de extrema importância que você tem ajudado a aprovar lá em Brasília e que tem contribuído para minorar os efeitos dessa pandemia, desse vírus assassino, desse vírus silencioso que tem assolado o mundo e assolado o Brasil e a Bahia. Eu quero te agradecer, Ney, as palavras generosas. Os amigos são, assim, sempre generosos com a gente, mas eu quero dizer que a admiração que eu tenho por você, por sua família, que eu quero também cumprimentar a todos, seus filhos, sua
companheira, dona Joana, né, que está sempre com você. Isolada lá em Salvador. Pois é, mas sempre em contato, né? Então, é uma alegria muito grande ter essa parceria que realmente transcende a relação política, administrativa. Nós temos muito compromisso político, administrativo com Capela do Alto Alegre. Muito compromisso, uma honra enorme ser parceiro de um projeto que dá certo, que é vitorioso, que resolve as coisas, de muito trabalho, muita energia, muita competência, mas, acima de tudo, as relações entre as pessoas, os seres humanos, né? E você é um ser humano especial, a gente tem muito respeito, muita admiração. E agradecer também o reconhecimento. Já vi aqui muitas internautas entrando aqui, fazendo reconhecimento. Eu vi aqui Valdilene, né? Osvalci, Josiane, Daniel Luiz. Aí tem muita gente aí entrando já no ar. Vou agradecer a cada um que está aqui interagindo. Tiago Dias aí de Jacobina, está aí na linha. Tiago Dias, muita gente. Um abraço, Tiago. Mas dizer, um abraço a todos, dizer, Ney, que nós estamos realmente lá em Brasília enfrentando esse momento que é especial. Essa crise, ela não tem precedente. O mundo nunca viveu uma situação semelhante, né? E nós temos que pensar rápido, agir rápido, ter confiança um no outro, ter confiança nas soluções coletivas, né? Ninguém pode achar que tem a resposta individualmente, né? E as instituições funcionarem, como nós temos dito, focados na proteção da vida das pessoas. O que não tem preço, o que é insubstituível, é a vida. Tem impacto econômico que é brutal no mundo inteiro, né? No Brasil também, mas nós não podemos perder a perspectiva de que o fundamental é a proteção da vida. Tudo se resolve depois se nós preservarmos a vida das pessoas, né? E nós, como não temos experiência anterior, mas já temos uma trajetória da humanidade que passou por outras pandemias, né? Sabemos que num momento como esse tem que confiar na ciência, no conhecimento, naquilo que as pessoas já experimentaram e sabem nos orientar qual é o caminho que o sofrimento é menor, tanto do ponto de vista da preservação de vida, como do ponto de vista das ações para manter as atividades mínimas, a economia no momento seguinte. Eu acho que é isso que a gente tem feito no Congresso Nacional, né? Eu tenho trabalhado muito em torno disso. Nós estamos agora, nesse momento, em sessão. Eu interrompi aqui para fazer essa live, mas nós estamos votando matérias e votamos no Congresso tudo aquilo que tem sido possível, né? Se a gente fizer um relato, nós vamos ver que 2 dias depois da pandemia ser declarada pela Organização Mundial da Saúde, nós já tivemos a oportunidade de debater no Congresso Nacional e aprovar o estado de calamidade pública nacional, que é uma coisa muito importante para que medidas fossem adotadas. Depois nós aprovamos o chamado orçamento de guerra, separar o orçamento normal do país para o orçamento do enfrentamento ao coronavírus, né, que é o chamado orçamento de guerra. Não pode faltar recurso para esse enfrentamento. Depois aprovamos a renda mínima. A gente percebeu que muita gente ia ficar sem nenhuma renda e não pode faltar comida na mesa das pessoas. Aprovamos a renda mínima, que o governo federal mandou para lá R$200, 200. Lá no Congresso nós botamos para 600 no mínimo, chegando até R$1.200. Depois nós aprovamos um outro projeto, que está na mão do presidente para sancionar. Estou com medo de que ele não sancione, né? Já está dizendo que não tem dinheiro, etc. Que absurdo, né? Todo mundo se mobilizou para ter dinheiro e tem que ter dinheiro. É dinheiro nosso, que a União faz a gestão. Então, o outro projeto para garantir que o agricultor familiar, que a pessoa que vende bala na rua, que vende biscoito, que vende o acarajé, que vende na feira, enfim, todas as atividades econômicas, pescador, marisqueiro, enfim, todas as classes possam ter direito a esse benefício. Esse projeto está aprovado, está na mão do presidente para ser sancionado. Eu lamento muito que, mesmo aquilo que já foi aprovado, está demorando muito as pessoas receberem. Eu acho que todo mundo deve ir lá se cadastrar, mas chega a ser humilhante as pessoas estarem nas filas, né, da Caixa Econômica, das lotéricas e tal, com a falta de organização do governo federal em torno da proteção mínima para que as pessoas possam ter acesso a esse recurso. Nós fizemos depois a aprovação do projeto que garante que os municípios, em 2020, não terão fundo de participação dos municípios menor do que 2019.
Como a arrecadação caiu, o fundo de participação cai. De onde é que você tira o dinheiro? Tem que tirar da União, que é o nosso dinheiro, né? Para que os municípios não parem as suas atividades, porque nessa hora crescem as responsabilidades dos municípios e dos estados. Então, fizemos a recomposição do fundo de participação dos municípios e também dos estados da federação. Depois aprovamos também um projeto para proteger a micro e pequena empresa. Esses é que mais geram emprego e que estão sem condições de manter seu funcionário. E não quer demitir seu funcionário, né? Se não tem arrecadação, tem que ter alguém que segure as pontas, né? Tem que ser a União. Também votamos essa matéria, né? Votamos lá também para garantir que o ISS nos municípios não seja menor do que 2020 e 2019. 2020 não ser menor do que 2019, assim como o ICMS do Estado. O ICMS no Estado corresponde a torno de 30% da arrecadação. Parte disso vai para o município. Se o ICSS cai, o município recebe menos. Então, a gente fez lá uma aprovação também para compensar isso, né? Então, um conjunto de coisas que nós estamos buscando fazer para garantir que o combate se faça. Agora, tem uma coisa que cada cidadão que tem que fazer, é o isolamento social. É respeitar a orientação do prefeito, do governador. Infelizmente, o presidente da República tem ido na contramão. No mundo inteiro, os presidentes de república assumem o papel de coordenar o processo. Aqui no Brasil, o presidente da República vai na contramão. Felizmente, o Congresso está operando, o Poder Judiciário está operando, os prefeitos estão operando muito e os estados também, no geral. Mas quem sofre mais é o município, né? As pessoas estão realizando suas vidas no município. Então, eu queria dizer dessas ações que a gente tem feito, mas queria te deixar falar como é que você está enfrentando isso aí em Capela, quais são as ações, quais são as dificuldades, as necessidades, porque, além de tudo isso, eu, como coordenador da bancada, articulei aqui com o governador, com toda a bancada, e remanejamos do orçamento da União todos os recursos que estavam previstos para estradas, para educação, universidades, aeroportos e tal. Tudo isso foi remanejado para o combate ao coronavírus. E é dinheiro para chegar nos municípios, não é? Isso aí dá 211 milhões que nós podemos coordenar. Esse dinheiro já está disponibilizado. Mas é importante que chegue nos municípios, chegue aos profissionais de saúde, a proteção dos profissionais de saúde são os heróis, mas não só os profissionais de saúde, as pessoas que estão ali na segurança, aí em Capela deve ter gente cuidando do acesso, do bloqueio e tal. Essas pessoas têm que ter um cuidado especial, os equipamentos de proteção individual. Então, queria que você falasse um pouco aí dessa sua experiência e como é que a gente pode ajudar mais, porque nosso dever é criar as condições para ajudar cada vez mais. O momento para a gente aqui, Daniel, é um momento difícil, porque a gente ainda não tinha se deparado com essa situação complicada, com repercussões mundiais, né? Mas com efeitos locais muito importantes. Então, a gente já começou muito precocemente com medidas, né, muito, digamos, agressivas, que ferem um pouco ao dia a dia da população. Nós instituímos aqui um comitê gestor para o acompanhamento dessa crise, para estabelecer aquela lógica de participação, do fazer juntos, do elaborar juntos, do pensar juntos. E esse comitê se reúne semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, quando demandado, e dessas reuniões, né, a gente sabe que as ações, elas são ações que são intersetoriais, a saúde comanda bastante esse processo, mas a assistência social trabalha, o setor de infraestrutura trabalha, a guarda municipal trabalha, o gabinete do prefeito trabalha bastante com a emissão de atos normativos. Para você ter uma ideia, nós instituímos um sem número de medidas aqui no município, e ao longo desse período aí, de pouco mais de 30 dias, nós já editamos aqui 25 decretos. Se você tirar aí os dias não úteis, né, porque diante dessa situação, as ações elas não param. Nós não temos aqui dia útil e dia não útil. As ações acontecem aos finais de semana, aos feriados, enfim. Mas se você tiver retirado aí os dias úteis, quando a prefeitura efetivamente funciona, nós temos aí algo em torno de quase um decreto por dia. Então, assim, foram muitas as medidas, não cabem aqui a gente está explicitando cada uma delas, mas, assim, são ações muito dinâmicas que requerem
o envolvimento e a participação da prefeitura, do prefeito especificamente, praticamente no dia a dia, né? A gente pode dar um exemplo, a Feira Livre. Nós, primeiro final de semana, a Feira Livre da gente é no sábado, primeiro final de semana, depois da eclosão dos dos casos aqui no Brasil, a gente experimentou deixar a feira funcionando normalmente, né? Aglomerou demais. Então, vamos editar um outro decreto, fazendo com que a feira fosse totalmente abolida. Então, veio o desabastecimento. Então, é aquela coisa do experimentar, né? E talvez essa live tenha também esse caráter pedagógico, né? Porque a gente vai aprendendo muito com o que um prefeito do lado faz, o que a gente aprende aí nos grupos das redes sociais, perdão, de outros prefeitos, e a gente experimentou um sistema misto aí, né? Proibindo outro tipo de atividade, né? A gente não deixa vender roupas, outros utensílios, dando prioridade absoluta para o abastecimento alimentar. Então, gêneros alimentícios são aqueles que são permitidos estarem lá. Suspendemos as aulas, né? Os alunos estão em casa, diversas outras medidas, acima de tudo, medidas de divulgação, medidas de orientação da população, porque, como você muito bem disse, a saúde, o poder público, né? As autoridades, as lideranças públicas, as lideranças de toda a ordem, sejam elas políticas, mas as lideranças religiosas, as associações comunitárias, todas elas exercem um papel muito importante de informação e de divulgação de conteúdos que podem ajudar a comunidade a colaborar no sentido de evitar a chegada do vírus aqui no nosso município. O comércio, a princípio, foi fechado e a gente, pelo fato de termos avançado um pouco no tempo e nenhum caso notificado aqui no município e na região, nós permitimos a reabertura do comércio, né, com critérios específicos de número de pessoas que ingressam, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Nós estamos divulgando bastante, contando com a colaboração de muitas pessoas aqui no município na confecção de máscaras. Você sabe que aqui em Capela nós temos um polo importante de confecção de moda praia, e essas pessoas hoje, como está sem mercado para isso, então muitas nos procuraram e se disponibilizaram para a fabricação de máscaras de modo voluntário, de modo solidário à população, e nós estamos distribuindo essas máscaras para a população mais necessitada, a população que tem maior risco. Eu, particularmente, faço questão de ir todo sábado para a Feira Livre para entregar as máscaras para a população mais idosa que está lá na Feira Livre. Portanto, um sem número de ações que o internauta mais curioso e mais interessado pode acompanhar nas redes sociais. Miriam deve postar aí os links das nossas redes sociais na prefeitura para que vocês possam acompanhar o sem número de ações que nós temos, das medidas que nós desenvolvemos aqui no combate ao coronavírus, né? Mas olha, Daniel, duas coisas me preocupam sobremaneira com essa questão. Primeiro é o número estrondoso de casos que nós temos no mundo inteiro, né? A gente priorizou aqui de modo muito consistente aquilo que você colocou, né? Que é a preservação da vida. Nós estabelecemos em 3 faixas de prioridade, né? Elaboramos um plano de contingências, cobramos aqui da equipe da Secretaria de Saúde a elaboração de um plano de contingências para as eventualidades que futuramente poderiam acontecer. Então, essa é a nossa Bíblia, esse é o nosso documento, no qual nós baseamos todas as ações que a gente tem desenvolvido aqui no município, desde uma situação em que a gente não tenha, de fato, nenhum caso registrado, como numa situação em que a gente tenha muitos casos registrados, com muitos casos graves aqui no município. Então, nós estabelecemos uma prioridade das ações. As ações, elas são voltadas basicamente para a proteção da vida humana, né? Que esse é o nosso bem maior, todo bem financeiro, ele é passível de ser recuperado, mas o bem da vida a gente não recupera. A outra grande preocupação dizia respeito à proteção das famílias em risco social, né? Evitando as limitações e as dificuldades que elas poderiam ter, que é a população pobre que mais sofre os efeitos dessas crises institucionais, como essa que nós estamos vendo aí do coronavírus. E a terceira é a preocupação, evidentemente, com a economia do nosso município, que precisa também ser preservada, porque da crise econômica também nasce a retroalimentação para a crise social que foi oriunda aí dessa crise da saúde. Mas voltando à preocupação que nós temos aqui, são duas, de modo muito importante, os números, né? O mundo inteiro está consternado
com os números que estão sendo colocados aí. Mais de 3 milhões de casos no mundo, mais de 200 mil mortes. Aqui na Bahia, mais de 4 mil casos, né? Mais de 2 mil casos com mais de 70 mortes. No Brasil, 60 mil casos com mais de 4 mil mortes, né? Então, assim, a gente precisa ter a exata noção da importância do nosso cuidado. E aí, eu fico numa preocupação, porque aqui nós estamos vivendo um fenômeno interessante. A gente que precocemente tomou medidas, aquelas medidas que vêm, de alguma maneira, comprometer o dia a dia da população e o vírus não chega, cria um fenômeno interessante, que é o fenômeno do relaxamento das medidas de proteção, de isolamento social, de distanciamento, apesar de nós estarmos batendo sempre carro de som na rua, as redes sociais influenciando permanentemente, mas nós temos um fenômeno do descrédito por parte da população sobre a gravidade disso. A despeito da televisão estar mostrando o tempo todo aquilo que está acontecendo na Bahia, no Brasil, em outros municípios, na Bahia e no Brasil, e principalmente no mundo, às vezes a população não vê os casos acontecendo aqui e acaba relaxando nas medidas e no controle necessário, porque não adianta, prefeito nenhum, equipe de saúde nenhuma, tem condição de cumprir todas as medidas de isolamento social, de proteção da vida humana, de acordo com as medidas preconizadas com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde. Se a gente andar certinho dentro das normas, obedecendo todos os protocolos, se a população, se o cidadão comum não colaborar, nós não vamos ter sucesso nas medidas que a gente está implementando. Aquelas medidas que a gente baixa, os decretos, os atos normativos, viram papel, viram uma lei que não pega, uma lei totalmente sem validade. Então, a gente precisa disso, e esse é um momento importante para a gente conversar com a população sobre a importância dos cuidados, né? E uma outra coisa que me assusta, que me preocupa muito, é a questão da subnotificação. E aí é importante que a gente tenha, os municípios, nós tenhamos todo o cuidado e todo o suporte, todo o apoio das esferas superiores, porque a subnotificação pode ser um problema para nós, né? A gente vai avaliando os números. Se você for avaliar o percentual de mortalidade, a taxa de mortalidade dos países da Europa, dos países desenvolvidos, é uma taxa de mortalidade de 1,3%. Aqui no Brasil, eu tenho estudado muitos números, a gente está aí com a taxa de mortalidade que beira a casa dos 7%, né? Aí a gente vai se preocupar com os números. O que é que está acontecendo? O vírus mata mais no Brasil, leva mais à morte aqueles que foram acometidos pela doença do que nos países desenvolvidos. O vírus aqui ele é mais letal, ele provoca uma taxa maior de mortalidade, ou nós estamos com números subnotificados de casos que estão ocorrendo aqui no nosso país. Essa é uma preocupação muito grande, porque, veja só, um caso silencioso na população é capaz de promover uma tragédia. Aquele caso que é identificado, as medidas de controle, de vigilância epidemiológica, elas são aplicadas sobre aquele caso, faz-se o isolamento dos comunicantes, faz todo o trabalho de ação, de saúde, e você evita a propagação. Mas um caso silencioso, perambulando pela rua, sem as medidas de controle, sem o cidadão ter consciência de que está acometido pela doença, e a gente sabe que muitos casos eles podem ser acometidos pelo vírus e não apresentarem nenhum sintomas, esses são os piores, porque vão difundir muito, vão transmitir muito. Esse é um caso muito grave. Então, a gente precisa trabalhar muito, e você, como esse elo com as esferas superiores, precisa trabalhar muito no intuito de dotar os municípios da maior possibilidade de ter insumos para que a gente possa fazer o diagnóstico. Nós estamos aqui no município com 8 casos notificados, esses 8 casos foram notificados e todos foram descartados, e a gente tem aí já mais de 3 semanas sem a notificação, graças a Deus, de nenhum caso suspeito aqui no município. Se eu puder fazer um panorama para você aqui dos casos na região, a nossa região hoje é uma coisa que nos preocupa aqui no município de Capela também. Nosso município, nossa região, coincidentemente, nós temos também 8 casos, né? Foram 5 casos notificados ali no município de Ipirá, 2 casos no município de Capim Grosso e 1 caso no município de Serra Preta. Os 2 primeiros, Ipirá e Capim Grosso, são municípios que fazem fronteira com o território de Capela do Alto Alegre. Portanto, acende uma luz amarela, acende um sinal vermelho para que a gente se preocupe e exerça uma vigilância maior sobre esse trabalho. Pra você ter uma ideia,
a nossa feira de comercialização de gado, que você conhece muito bem, é uma das melhores do estado da Bahia. Nós interrompemos as ações do centro de comercialização, que até então não tínhamos interrompido, porque lá nós não temos uma aglomeração muito grande de pessoas. Fizemos a alocação dos produtores ali em currais alternados para não ter aglomeração, mas em função do fato de nós termos comerciantes de Ipirá, de Capim Grosso, de Conceição do Coité, de São Domingos, de Feira de Santana, que são municípios que têm a doença, nós resolvemos, inclusive, numa medida que foi discutida com os próprios comerciantes, fechar o curral até que nós tenhamos uma verificação melhor do comportamento da pandemia aqui na nossa região. Portanto, são as preocupações mais importantes que nós temos agora, e as medidas, elas são medidas, como eu disse a princípio, muito dinâmicas, né? Precisa de uma vigilância muito grande para que a gente possa trabalhar no sentido de estabelecer medidas na sequência daquilo que está aparecendo aí na nossa população. Muito bem, foi um relato aí bastante detalhado, um conjunto de ações e medidas que estão sendo adotadas, mas essa clareza de que o combate a esta pandemia, ela tem um caráter muito abrangente. É algo que tem essa dimensão internacional, global, e tem os problemas do Brasil. E acho que um dos problemas que nós temos aqui, acho que 2 problemas que nós temos que são muito, muito graves, né? Primeiro, essa subnotificação. As informações que temos é que o Brasil é um dos países que menos testa, e se você não testa, você não tem dado suficiente para tomar as medidas adequadas. Você não consegue identificar onde o problema está e qual a dimensão que ele tem. Mas algumas pesquisas que estão sendo feitas recentemente, eu vi já muitos dados sendo levantados sobre isso, por universidades e tal. Aliás, é bom até a gente falar sobre isso, porque criticaram tanto as universidades, o ensino público, os investimentos em pesquisa, queriam acabar com tudo, cortar gastos, né? Nós brigamos muito para não ter isso. As respostas que estão sendo dadas estão vindo daí. Pesquisas, soluções, e todas vêm de instituições públicas, inclusive esses dados sobre a disseminação, né? E a dimensão dessa disseminação no nosso país. As universidades estão fazendo pesquisa, mas alguns dados já falam que nós podemos ter, de cada caso já identificado, pelo menos 8 não identificados. Se for isso, o número é muito maior, é 8 vezes mais do que os 60 e poucos mil que já foram anunciados. Nós temos já informação de gente que está morrendo em casa e que não foi testado. Ninguém sabe se estava contaminada, essa pessoa estava contaminada ou não, né? Essas cenas de horror que nós estamos vendo já em alguns cemitérios, né? Onde as pessoas estão sendo sepultadas sem qualquer acompanhamento por parte de parentes e sem também ter qualquer certificação qual foi a causa da morte. Então, nós estamos numa situação no Brasil muito preocupante sobre o controle dessa disseminação da doença. E isso tem muitos fatores, mas um deles, eu acho que é a falta de coordenação, né? A falta de coordenação. Você vê resultados positivos que se verificou pelo mundo afora. Hoje eu vi dizendo que na Nova Zelândia, claro que um país como a Nova Zelândia, que é pequeno na população, a população muito espalhada e tal, não se pode fazer uma referência mecânica com a realidade do Brasil. Mas eu estou querendo pegar 2 países, Nova Zelândia, que é um país pequeno, território grande, e que lá eles dizem que já não há a contaminação comunitária interna no país. Eles já estão com as coisas sob controle, com um tempo pequeno, menos de 40 dias de quarentena, né? E já liberando as atividades. A China tem 1,4 bilhões de pessoas, um país dos mais densos, a maior população do mundo. E lá eles conseguiram confinar, numa determinada cidade, 12 milhões de pessoas. E o número de infecção é muito baixo. E lá também as atividades já começaram a serem liberadas, né? Aliás, a China hoje está dando suporte ao mundo, né? Com o fornecimento de tecnologia, de equipamentos e assim por diante. Então, onde teve coordenação,
onde o Estado coordenou e foi vendo as regiões, foi fazendo as diretrizes, as orientações, mas o Estado Nacional assumiu o papel, as coisas têm resultado melhor. O tempo de quarentena é menor, poupa vida e a atividade econômica retorna com maior rapidez. O pior é a gente ficar testando. Vamos abrir um pouquinho, fazer uma flexão aqui, aí a contaminação volta e você vai ter que ficar indo e voltando e os danos econômicos e principalmente de vida serão danos muito maiores. Então, acho que no Brasil faltou isso, faltou esse esforço, né? Alguém aqui perguntou, acho que foi a Eneida, né? E o Bolsonaro, como é que caça o Bolsonaro? Olha, motivo ele tem de sobra, né? Ele já demonstrou sobejamente para o mundo, para os brasileiros, que não tem nenhuma aptidão, nenhuma vontade, nenhuma capacidade de governar esse país, né? A preocupação dele é outra, tem desprezado a vida. Mas os fatos são, assim, de monta, né? O último foi esse episódio envolvendo o Moro. Mas eu penso que, nesse momento, o fundamental é dar menor atenção a essa figura e todas as pessoas, as instituições, o Congresso, o STF, os prefeitos, os governadores, as entidades empresariais se juntarem para respeitar a ciência, preservar a vida e planejar essa ação o mais coordenada possível. Tentar botar isso na ordem do dia, botar isso na agenda. O momento de fazer esse debate político, né, e de ver qual é a forma de, se for o caso e em que momento, retirá-lo, a gente tem que ver. Mas eu acho que nesse momento o foco mesmo é a gente enfrentar esse inimigo principal, que é o coronavírus, né? Tem algumas pessoas já dizendo que o maior amigo do coronavírus no Brasil é o Bolsonaro, né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade, né? Agora, a gente tem que enaltecer também, Ney, algumas ações assim que a gente tem visto que os governadores e os prefeitos têm tomado. É muito alentador o papel que os prefeitos têm adotado, de forma mais ou menos unificada. Dificilmente você vê um prefeito que tem tido uma posição divergente, né? Aqui na Bahia nós temos um belo exemplo do governador da Bahia assumindo esse papel, foco e prioridade no tratamento a essa questão, não só tentando comprar equipamentos, organizando o consórcio do Nordeste para comprar os equipamentos lá fora, se depender do governo federal não chega, né? O governador do Maranhão teve que fazer um drible, né? Pegando equipamento, passando pela África, para chegar aqui, porque podia ser confiscado e tentaram ainda impedir que ele distribuísse os equipamentos de proteção individual que chegou lá no Maranhão. Aqui no Nordeste, o consórcio Nordeste está buscando fazer isso, né? As medidas que foram adotadas para não cobrar a conta de luz, não cobrar a conta de água, né? A distribuição da merenda escolar como cesta básica para os familiares dos alunos, que é um problema também grande, tem que ter logística, tem prefeito que pode fazer, outros não pode fazer, não é uma coisa simples de fazer, mas são mecanismos que têm sido adotados aqui por governadores, e eu acho que o governador da Bahia tem sido assim, um bom exemplo. E tem feito isso suprimindo o debate político. Aqui em Salvador, que é a preocupação central, a interlocução entre o governador e o prefeito são adversários políticos, são da disputa política no Estado. Mas são vários atos comuns, vários decretos, várias iniciativas, porque todos estão focados naquilo que é essencial, né? Que é a proteção da vida. Acho também, Ney, que um debate assim, mais geral que a gente tem que fazer é que, nessa hora, tem muita gente que fica dizendo o Estado não serve para nada, o mercado regula tudo, cada um por si, se vire, né? É a lei do salve-se quem puder. E na economia é o mercado que dá as cartas. O mercado é sempre muito importante, mas o Estado é indispensável nas suas instâncias, tanto nacional, estadual como municipal, para fazer essa proteção. E não é favor, não, é dinheiro nosso, né? As pessoas às vezes me perguntam, Ney, mas não é muito dinheiro, não? Está gastando muito, onde é que vem esse dinheiro? E o presidente fica dizendo, não, olha, o prefeito está querendo fazer a quarentena, o governador querendo fazer a quarentena,
Então, a culpa é do governador, é do prefeito, porque eu não vou bancar essa conta. Não é o presidente que tem que bancar essa conta. É a sociedade que está bancando essa conta. O orçamento da União é bancado pela sociedade. Todos contribuem, todos pagam, né? E não tem como tirar dinheiro de outro lugar, né? O prefeito não emite título, o governador não emite título público. A União faz isso. Prefeito e governador não emite moeda, a União faz isso. Prefeito e governador não tem caixa do tesouro, um tal caixa única, aquele caixa que os bancos mantêm, o sistema financeiro mantém, o governo controla, para, segundo eles, controlar a inflação. Esse dinheiro aí é uma bagatelazinha de 1,3 trilhões, que é dinheiro nosso. Dinheiro que foi tirado da economia para botar num colchão para não ter a inflação, né? Tem reservas internacionais, 300 e poucos bilhões de dólares de reserva internacional. Todos os países no mundo pegam agora esse recurso para preservar vidas, proteger pessoas e garantir que a economia, num tempo mais curto, se restabeleça, seja retomada. O Brasil também precisa fazer isso. A gente está gastando, aqui no Brasil, tem países que estão apostando, a França, a Inglaterra, etc., que vai gastar em torno de 10% a 12% do produto interno bruto com o enfrentamento ao coronavírus. Aqui, o governo está achando que gastar 3%, 4% é muito. Não é gastar, é investir. Investir na vida não é gastar. É investir nas pessoas. É investir também na economia, na proteção da economia. Então, esse é um debate assim, muito importante que a gente quer fazer. Então, num momento como esse, ter essa interlocução com você, que é um prefeito ativo, atuante, médico, sabe tecnicamente como fazer as coisas, eu fico assim, muito feliz pela iniciativa, porque nós somos parceiros há muito tempo. Nós temos muitas ações, muitas emendas no município, em todas as áreas, do turismo, no esporte, na pavimentação de ruas, na infraestrutura, na agricultura familiar, enfim, na saúde, muitos recursos na saúde. Eu estava até fazendo um balanço essa semana, assim, muito rapidamente. Olha, se a gente for ver, dá 6, 7 bilhões o que a gente... bilhões não, ainda não, né? Milhões o que a gente já fez aí nesse período. Agora, tudo isso a gente vai continuar fazendo, é parceria nossa, né? Mas o mais importante agora é a gente também somar isso à solidariedade, a estar junto, a ter o apoio, abrir mão dessas disputas menores, né? Que às vezes o adversário fica ali olhando, vou ver se ele comete um erro para eu cutucar. Pelo amor de Deus, né? Agora ombro, solidariedade, apoio e iniciativas. E você está de parabéns, que eu estou percebendo, porque já conheço, né? Que Capela vai se constituindo num bom exemplo, né? Numa referência. E ainda tem a responsabilidade de ser o coordenador, o presidente do consórcio, né? Que tudo que é feito aí acaba tendo essa repercussão também para outros municípios da região. Então, quero te parabenizar e te cumprimentar. Muito bem, Daniel. Eu acho que essa situação, ela expõe de modo muito contundente o grande problema que a gente tem debatido aí, os prefeitos, né, certamente os deputados participam muito desse debate, diz respeito à questão da reforma tributária nacional, né? Essa absurda concentração de recursos aí nas mãos do governo federal. Isso é danoso, né, para toda a estrutura de trabalho que a gente tem feito, porque a população, as suas dores, as suas limitações, as suas dificuldades, elas são sentidas aqui na ponta, né? A população não bate na porta do governador, não bate na porta do presidente, bate na porta do prefeito, né? E a gente que tem a noção do que é possível acontecer, daquilo que a gente pode sofrer aqui no município, a gente precisa debater isso. Claro que esse não é o momento de fazer esse debate, nós não temos tempo hábil para isso, mas a gente precisa colocar mais recursos na mão daqueles agentes públicos que são efetivamente os mais próximos da população, né? Eu costumo dizer sempre que o único cidadão brasileiro que não goza do princípio constitucional, da prerrogativa da presunção da inocência é o prefeito, né? Todo cidadão brasileiro ele é inocente até que se prove o contrário. O prefeito ele é culpado até que uma vida de trabalho dedicada à população,
uma vida de trabalho demonstrando austeridade e respeito com o dinheiro público possa fazer com que ele seja inocente e deixe de ser taxado como um usurpador de dinheiro público. Então, assim, a gente precisa discutir de modo muito forte essa questão da reforma tributária e colocar mais recursos na mão dos prefeitos e na mão do poder local. A gente sabe, de modo muito consistente, o potencial que esse vírus silencioso e assassino ele tem de produzir nas populações, né? As imagens que nós vimos agora recentemente de inúmeros caminhões rodando de cidade para cidade lá na Itália para cremar e enterrar corpos em outros municípios, porque não tem condição de enterrar naquele município, chocaram o mundo. Você assistir hoje as valas comuns sendo abertas, não é vala individual, os valões comuns e enterros de 10, 12 caixões, sem que se permita a possibilidade dos seus entes queridos estarem acompanhando o enterro das pessoas que estão morrendo. Aqui no município de Capela, se a gente tiver mais de 2 enterros por dia, engarrafa. E a gente dá conta aí de municípios hoje que está enterrando 80, 100 pessoas num dia, né? Isso é um verdadeiro genocídio que o sistema político do Brasil, se não tiver um direcionamento muito central e forte, pode fazer com nossa população, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar de modo muito consistente nisso. Eu queria aproveitar, Daniel, para trabalhar aqui, eu estou acompanhando e recebendo algumas perguntas aqui que o pessoal da comunicação está apresentando. Eu queria aproveitar a oportunidade para esclarecer algumas coisas, porque eu acho que essa live, além dessa aula de ciência política que nós obtivemos de você e agora, tem também esse papel pedagógico, esse papel informativo, esse papel de informar a comunidade sobre certas coisas que eu considero importantes aqui na nossa população. Tem dúvidas muito frequentes que as pessoas mandam para a nossa ouvidoria, alguns já até colocaram aí nos comentários. Eu queria aproveitar a oportunidade para esclarecer. Uma diz respeito à utilização do recurso que veio do governo federal para cá, né? Essa descentralização aqui, que no caso de Capela, foram R$81 mil, né? A gente está obedecendo, como eu disse, a nossa Bíblia para esse momento, que é o plano de contingenciamento das ações aqui. Estamos conseguindo fazer aquisição de EPIs, aquisição de insumos necessários, como álcool em gel, para as unidades hospitalares, alguns para distribuição em alguns locais aqui do município, né? Nós estruturamos as feiras livres com um grupamento ali de pias para a higiene das mãos num local tão importante de uso coletivo como é a feira livre, né? Estamos adquirindo máscaras, estamos adquirindo equipamentos para o hospital, estruturando o hospital, já contratamos, promovemos a contratação de outros profissionais de saúde para darem suporte na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica do município, agora com muito cuidado para o que está por vir, porque a gente sabe, nós falamos aqui no número assustador que nós estamos tendo, mas o fenômeno da chegada do vírus nos municípios pequenos, aos municípios pequenos, é um fenômeno importante que está acontecendo agora. Aqui no Brasil, o vírus entrou pelas cidades grandes, né, pelos estados com maior concentração populacional, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, disseminou pelo Brasil inteiro, né, e os municípios menores a cada dia aparecem nos jornais como acometidos por essa pandemia. Então, nós estamos muito preocupados, evidentemente, reservando um pouco desse recurso para o momento que certamente ele será mais necessário para segurar as vidas, né? Então, assim, a gente está preocupado com o que está por vir. A outra coisa a prefeitura já adquiriu respirador para o município? Isso é uma pergunta muito frequente que a gente responde aqui nas redes sociais e até nas ruas, quando a gente tem oportunidade de sair. Quero mostrar para as pessoas que a gente tem um hospital de pequeno porte que ajuda muito a nossa população. Daniel é um daqueles políticos que nos ajudaram na reabertura do hospital, que foi, de fato, um divisor de águas na assistência à saúde que nós damos à nossa população, mas, infelizmente, é um hospital ainda de pequeno porte, né? A população precisa entender que um aparelho de respiração artificial é um equipamento instrumental para unidades de terapia intensiva, na pior das hipóteses, uma unidade semi-intensiva. Então, não é um aparelho para se colocar no hospital de pequeno porte. Seria instalar um equipamento aonde? Num cilindro de oxigênio, sem uma central de vácuo, sem uma central de oxigênio. Portanto, isso é para os hospitais de maior porte. Nós não vamos gastar dinheiro com a aquisição de respiradores, de ventiladores artificiais, até porque eles também não se operam sozinhos.
Você não bota o equipamento do lado do leito do paciente e ele vai operar. Você precisa de técnicos de enfermagem capacitados, enfermeiros, os próprios profissionais médicos, né? Você precisa de sedação, você precisa de intensivista sabendo operar aquele equipamento. Então, a gente está aí nas mãos do governo estadual, que montou um amplo projeto, um programa de contingência também para o Estado, para recepcionar esses pacientes mais graves dos municípios pequenos. Nosso papel aqui é promover a estabilização do cliente e o encaminhamento para aqueles casos que a gente identifica aqui, que a equipe de saúde local identifique como os casos mais graves. A Bahia hoje está aí com algo em torno de 20% dos seus leitos de UTI ocupados. Né? Acertadamente, o governador trabalhou aí com a abertura e com o direcionamento do Hospital Ernesto Simões, o Hospital Couto Maia, né? O próprio hospital de campanha que foi instalado lá na Fonte Nova, né? A reabertura do Hospital Espanhol, que em tempo recorde o governador, através da Secretaria de Estado da Saúde, conseguiu reformar e está já com portas abertas, com os seus leitos de UTI já utilizados. Portanto, nós estamos com uma folga ainda de 80% dos leitos do estado de UTI para recepcionar esses pacientes dos nossos municípios. É importante que a população tenha consciência de que aqui em Capela do Alto Alegre, em nenhum município desse porte na região, nós teremos assistência aos pacientes mais graves acometidos dessa doença. Né? A outra questão diz respeito ao uso dos recursos da merenda escolar. Já recebi muitas perguntas aqui relacionadas com isso. O que é que vai ser feito com esse recurso? É importante a gente definir para a população qual é o valor que cada aluno recebe. Né? Nós não somos município de Salvador, nós não temos uma renda extra, nós, evidentemente, sabemos que a gente tem que entrar com a contrapartida para oferecer merenda escolar para os alunos, mas se a população não sabe, o município de Capela, evidentemente, tem uma diferença de valor em relação às séries, né, ao grupamento, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, mas se você pegar o maior número de alunos, o maior quantitativo, que é o fundamental 1, nós temos um recebimento aí de 32 centavos por dia por aluno. Isso dá um quantitativo aí de, em média, de R$ 7 por mês para a gente fazer a doação de merenda escolar para o aluno. 1 quilo de arroz é capaz de fazer merenda escolar para um quantitativo de alunos, diferentemente de você dividir esse arroz para algumas casas de famílias. Mesmo assim, nós já discutimos com a Secretaria de Educação e a secretária já levou esse debate para o Conselho Municipal de Educação, para o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, e a gente dentro de uns critérios que não pode ser, infelizmente, universal, não vamos poder dar a cesta básica com esse recurso para toda a população, mas a própria Secretaria de Educação, com essas duas instituições que a gente citou aí, estabeleceu critérios para o direcionamento dos recursos da cesta básica, da merenda escolar, para a aquisição de cestas básicas, para a entrega a esses alunos de modo a utilizar os critérios relativos ao cadastramento no Bolsa Família. Uma outra questão que está sendo muito debatida e muito cobrada aqui também é a execução de atividades e de aulas via internet, aulas remotas, utilizando as ferramentas da informática, as ferramentas tecnológicas. Fizemos uma discussão aí com a Secretaria de Educação, que participa também do nosso comitê gestor, e o que a gente debate é que a gente entende a educação como ferramenta, como instrumento de equacionamento, né, de redução do grande ato que existe entre os mais ricos e os mais pobres. Né? A gente precisa equalizar esse ato, né, para melhorar essa situação. A educação é uma ferramenta de inclusão. A gente não pode transformar a educação numa outra ferramenta de exclusão e de limitação. A Secretaria de Educação direcionou todos os seus esforços para que a gente pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. A gente tem uma situação muito variável e heterogênea entre todas as escolas do município, mas algumas escolas da zona rural têm um quantitativo de mais de 70% dos alunos que não têm acesso domiciliar à rede de informática. Portanto, a gente estaria fingindo que estaria cumprindo o calendário escolar com essas atividades, mas estaria simplesmente excluindo esses alunos do sistema educacional do município, quebrando aquele princípio do estabelecimento da igualdade, que é o princípio mais importante, um dos mais importantes do nosso sistema educacional. Portanto, nós não nos utilizamos desse trabalho para que a gente pudesse fazer isso.
a gente tem, Daniel, uma pressão muito grande da população, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para trabalhar com a consciência das pessoas, né? Trabalhar com a consciência dos comerciantes, muitos daqueles que estão comprometidos com suas contas, com seu comércio fechado, né? Porque alguns comércios, eles ainda estão fechados aqui no município, a gente precisa contar com a colaboração e com a compreensão. Nós, intimamente, entendemos as realidades individuais de cada um, mas, infelizmente, na condição de prefeito, nós precisamos estabelecer medidas que sejam importantes. Toda a população de Capela sabe do apreço que eu tenho, sobretudo o apreço para a área de saúde. Eu tenho aqui 30 anos de vida dedicada à saúde de Capela do Alto Alegre, né? Pouco menos do que isso de vida política, mas toda uma vida, mais de 30 anos dedicada à saúde da população. E a nossa responsabilidade enquanto prefeito, ela aumenta muito mais nesse momento. E a minha muito mais por ser prefeito e ser um profissional de saúde que tive minha vida toda pautada na defesa da população de Capela do Alto Alegre, notadamente e muito especificamente na área de saúde. Então, assim, nenhuma medida é feita para prejudicar ninguém. Nenhuma medida é feita para comprometer a vida de cada um. As medidas, elas são tomadas por obediência a protocolos rígidos que o Estado, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde tem colocado como importantes para salvar a vida das pessoas, né? E é bom que a gente tenha isso aí. O mundo mudou, as pessoas se reinventaram, né? Então, a gente tem a oportunidade de, distantes fisicamente, poder ter esse bate-papo aqui, como estamos tendo com o deputado. A gente está vendo aí os artistas fazendo lives, né? A gente tem as videoconferências. Ainda amanhã vamos participar de uma videoconferência com os prefeitos que são presidentes de consórcio da Bahia, no âmbito da Federação de Consórcio, e com os secretários executivos. Essa é uma ferramenta importante. Estamos fazendo videoconferências. E diga-se de passagem, Daniel, as videoconferências elas estão dando para as reuniões da federação uma assiduidade maior do que as reuniões presenciais. Porque nós temos... Está assim em todos os lugares, né? Ney saiu um pouco aí, mas ele estava fazendo esse comentário muito importante e a gente fica muito feliz em perceber o domínio que Ney tem de todos os temas técnicos da área da saúde e os temas relacionados à gestão, às iniciativas que estão sendo adotadas, a capacidade de perceber cada problema, de ter a iniciativa de agir e de justificar, né? Porque fazer a gestão é isso, você ter a capacidade de ouvir todas as pessoas e ter a capacidade de responder. Estava dizendo, Ney, você que voltou agora, que é impressionante muitas manifestações aqui dos internautas dizendo, olha, uma aula de como combater o coronavírus, uma aula de ciência política, manifestação de reconhecimento, de valorização desse debate que nós estamos fazendo aqui. E eu dizia que você tem essa facilidade de ter o domínio técnico do tema saúde, mas o domínio da questão da gestão, que é uma coisa complexa, né? Depende de você ter conhecimento sobre diversas áreas, né? E ter boas iniciativas para a aplicação adequada dos recursos, que é sempre insuficiente, né? E a capacidade de argumentar, de explicar, de justificar. E talvez a pressão que você sofre, de muita gente querendo saber coisas e pressionando, etc., não é nada mais do que a confiança que as pessoas têm, né? Se as pessoas não confiassem em você, não tivessem crença que você é capaz de acolher as demandas e mesmo resolvendo tudo, porque ninguém é capaz de resolver tudo, mas tem a franqueza de dizer o que é possível resolver, por que não foi resolvido, qual é o caminho, qual é a orientação, isso tudo é uma relação de confiança que as pessoas têm em relação a você. Eu também tenho, né? Toda abordagem que você faz aqui revela para mim, para todos nós que estamos acompanhando, essa extraordinária, vamos dizer assim, percepção das coisas como elas se dão na realidade. A maioria dos municípios vive essa realidade. Grande parte dos brasileiros estão nos municípios pequenos, né? Tem grande município, com grande concentração, mas uma parcela expressiva das pessoas estão nos municípios pequenos. E são essas que dependem mais da ação pública, né? O rico, a pessoa que tem muito dinheiro, ele sempre tem uma saída.
tem um hospital particular, tem um plano de saúde, se puder ficar em casa 2, 3 meses, tem reserva suficiente para se manter em casas. Tem impacto, claro, mas o impacto não é da mesma dimensão das pessoas que estão no interior, que estão ali ganhando o pão de cada dia permanentemente, né? Então, é muito bom ter essa interlocução com um município, uma prefeitura, com alguém que se depara com o dia a dia, é cobrada, né? Como você tem sido uma pessoa cobrada, e tem essa capacidade de dar as respostas, né? Eu quero realmente valorizar muito essa iniciativa. Dizer, Ney, que estou vendo aqui, talvez eu já fiz live aqui com vários prefeitos, lideranças e tal, essa, como se diz, está bombando, né? Gente pra caramba acompanhando, se manifestando, reconhecendo. Então, eu vi aqui Maria Thelma, Antônio Carlos, Ana Cláudia, Renato Silva, Edson Gomes, Jai, Regi, Ione, Odaí, Juninho, lá de Gavião, que falou, entrou aí há pouco também valorizando. Leiva, né, falava aqui do SUAS, que é uma outra questão importante que a gente tem que discutir, quer dizer, proteger vida e proteger as políticas sociais. Um dos problemas que leva a crise no Brasil a ser mais grave é que aqui nós temos um problema social gigantesco, né? Nos últimos anos, se cortou todos os recursos da assistência social, da proteção ao agricultor familiar, os programas Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família teve um corte brutal nos últimos tempos, a aposentadoria ficou retida, porque as agências do INSS não davam conta. Então, desemprego grande, problemas sociais avolumados, e sem recursos repassados pelo governo federal, os problemas sociais já eram extremamente graves, né? Aí vem uma crise dessa dimensão, né? Sem a compreensão do governo federal a respeito da necessidade de fazer a testagem, de fazer a proteção, tentando sair da responsabilidade. O Bolsonaro quer todo dia sair da responsabilidade que é dele, né? A responsabilidade que é do governo central, ele fica tentando comprar briga com todo mundo para fugir da responsabilidade que é dele, né? Então, além dessa crise econômica, social, sanitária, crise política, né? Então, o Brasil ficou numa situação de maior dificuldade. E é muito importante essa formulação didática que você faz. Não adianta a gente ficar com vontade de sair da quarentena rápido, todo mundo tem essa vontade, né? Eu também gostaria muito de estar perto dos meus filhos, dos meus parentes. Meu filho mais velho fez aniversário hoje. Eu comemorei, cantei os parabéns de casa pela rede, internet, virtual, né? Meus netos lá e tal, enfim. Todos nós queremos estar perto dos nossos. Todos nós queremos sair. Eu nunca passei na minha vida 40 dias em casa. Nem férias, tirar 15 dias de férias para mim já era demais, né? Estou em casa, estou trabalhando, faz falta, né? Mas é melhor a gente perceber que, se não fizermos assim, o prejuízo, o sofrimento vai ser muito maior. A Itália começou a discutir, libera, não libera, passou 3 semanas fazendo essa discussão, disseminou, o impacto foi brutal, foi uma das coisas mais graves. Estados Unidos, da mesma forma, é um país rico, poderoso, a maior potência econômica do planeta, onde está morrendo mais gente, onde tem mais infecção. É bom que a população saiba, Ney, os Estados Unidos gastou no ano passado com armamento para fazer guerra, para matar pessoas, não tem nenhuma necessidade disso, 748 bilhões de dólares. Isso dá mais de 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais. Se tivesse gasto esse dinheiro para pesquisar sobre doenças, sobre remédios, né? Proteção alimentar para as pessoas, nós não estávamos no sofrimento como a gente está tendo agora, né? Então, a gente tem que pensar qual é o papel nosso, dos políticos, de quem não está no dia a dia da política, mas que tem o voto como instrumento de fazer transformação, e nas responsabilidades que tem os estados, né? Os estados que eu falo em todas as suas instâncias, tanto municipal, estadual, como no nível federal, né? Então, acho que
num momento como esse, assim, se você, imagina em Capela, você já fez essa conta, faz melhor do que eu, mas imagina em Capela se tem 20 pessoas precisando de UTI ao mesmo tempo. Se tem uma hoje, outra amanhã, se você vai administrando, você é capaz de proteger a vida de todos. Mas se você tem uma demanda em cada município 10 vezes maior do que a capacidade de atendimento, você vai ter que fazer a escolha quem é que vai para a UTI e quem é que vai morrer na fila, ou que vai morrer em casa que não vai ter nem acesso. Ninguém merece esse sofrimento. Nós temos que ter consciência suficiente para não permitir que essa situação se verifique, né? Em algum lugar, infelizmente, isso já faz parte da realidade. Mas eu queria, Ney, dizer, da alegria de estar com você aqui, desse contato com Capela, cumprir minha obrigação, meu dever, de estar prestando contas, me colocando à disposição, conversando mais, a gente pode fazer outras discussões como essa, e estamos aqui chegando ao final, já tem 1 hora e pouco que a gente está aqui nesse bate-papo, né? Eu queria te passar a palavra para você... Passou rápido, né? Passou rápido, para você fazer suas, vamos dizer assim, considerações e a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa. Muito bem, Daniel. Eu, pegando aí um pouco daquilo que você colocou aí, realmente uma coisa que me assusta e me preocupa muito, e por isso as medidas que nós estamos implementando aqui na cidade, mesmo que elas possam exigir da gente um sacrifício muito grande e impor certas limitações a algumas pessoas, é justamente para que a gente não se depare com essa situação que você exemplificou. Pra você ter uma ideia, se a gente for se utilizar de um exemplo, como você colocou, que é o exemplo das 20 pessoas necessitando de respirador, antes da gente não ter a condição do respirador, nós não temos sequer a condição de termos ambulância para transferir essas 20 pessoas para Salvador. Então, assim, a gente tem uma situação muito pior daquilo que a gente poderia imaginar, não falta apenas do respirador. Talvez até uma situação que nos assusta muito. Eu sei como que nós temos uma pessoa no hospital municipal, no hospital local, precisando de um leito de regulação. E quantas vezes eu precisei acionar você, ligar para você, mandar uma mensagem para você, pegar a cópia do espelho da regulação e pedir a sua ajuda, o seu apoio, a sua intercessão perante ao secretário estadual de saúde, para que a gente consiga tirar um ente querido de algumas famílias aqui do município para a central de regulação. Imagine 5, 10, 15 pessoas nessa situação. Essa é a minha grande preocupação, essa é a grande razão das medidas que nós estamos tendo aqui, porque me assusta muito a gente ter que se colocar nessa situação. Esse é um dos momentos mais difíceis da minha vida pública. Você tem que tirar da mala habilidades que você, às vezes, não tem, né? Você tem que trabalhar com a frieza, com a sabedoria, com a consciência, com a experiência, né? Com a psicologia, né? Com uma série de qualidades, uma série de predicados que você precisa ter para estar sentado na cadeira de prefeito nesse momento. Então, é uma situação muito difícil e que a gente está muito preocupado e por isso a gente está tomando essas medidas. Então, eu queria, finalmente, agradecer aos internautas. Infelizmente, eu não pude interagir com muitos desses que estão aí trabalhando bastante atento aí ao que você falou. Agradecer a todos os internautas que participaram dessa live. Agradecer a você, penhoradamente, por todo o trabalho que tem feito aqui pelo município de Capela, não só agora, nesse momento, mas ao longo de toda a nossa gestão. Nós estamos no 4º ano da nossa gestão, e ainda na outra gestão que você nos ajudou bastante. Então, muito do que nós temos aqui em Capela, muito dos benefícios que a população usufrui hoje, ela tem a digital do deputado Daniel Almeida nessas obras. E as pessoas hoje de Capela do Alto Alegre têm uma qualidade de vida muito maior em muitas áreas, justamente pela força do seu mandato, um mandato que trabalha aqui pela nossa população. Agradecer finalmente a todos os servidores, a todos os profissionais da saúde que têm nos ajudado. Hoje a gente conhece bastante, pôde fazer a população conhecer o que é o setor de vigilância sanitária, o que é o setor de vigilância epidemiológica, quem são as pessoas que trabalham nesses setores. Então, agradecer penhoradamente a esses heróis que estão se expondo nas ruas para proteger a nossa população. Agradecer aos outros secretários que estão acompanhando, eu vi muitos deles aí nos comentários.
né? Agradecer à Secretaria de Assistência Social, agradecer à Guarda Municipal, agradecer a todos aqueles que têm contribuído ao gabinete do prefeito, que tem comigo aqui organizado todos os atos normativos que podem gerar essas medidas administrativas que nós estamos tomando aqui no município, agradecer à Guarda Municipal, agradecer à Polícia Militar, que tem sido uma parceira importante nesse processo. E agradecer a todos aqueles, sejam servidores públicos ou não, que estão atentos e que estão percebendo qual é a nossa verdadeira necessidade, qual é a nossa verdadeira intenção, qual é o nosso verdadeiro intuito ao tomar algumas medidas que podem parecer impopulares, que podem parecer medidas que vão prejudicar o dia a dia da nossa população, mas essa é a preocupação que nós temos com a chegada desse vírus aqui no município e os cuidados e os investimentos e as limitações que nós eventualmente poderemos ter com a chegada deles. A gente não quer ver família nenhuma do município de Capela do Alto Alegre passar por essa dificuldade, passar pela angústia de ter um ente querido seu tendo que ser transferido daqui para uma UTI em Salvador, e muito menos que a gente possa chorar mortos oriundos dessa pandemia, que ela chegue em Capela do Alto Alegre, mas que ela chegue devagar, que ela chegue de modo tranquilo, no momento que o sistema de saúde não esteja muito abarrotado e possa, de fato, dar assistência a toda a população, e que nós não tenhamos nenhuma morte oriunda desse vírus, que, volto a dizer, é um vírus assassino e um vírus silencioso que pode acometer a nossa população. Muito obrigado a você, Daniel, por essa grata oportunidade de estar podendo interagir com você aqui nesse momento. Ney, eu quero te agradecer profundamente, realmente o acompanhamento aqui foi muito intenso, muitos comentários, eu tenho feito isso com muita frequência, raramente a gente vê tantas pessoas interagindo, dando opinião, reconhecendo, valorizando, sem dúvida nenhuma gratificante, a necessidade da gente fazer mais isso. Eu quero realmente te agradecer pela oportunidade, transmitir uma mensagem assim de confiança a todos, né? Que a gente é capaz de enfrentar, de vencer essa batalha, só com uma atitude de confiança, de ação, de não ter omissão nesse processo. Tem muita fé que a gente vai sair dessa batalha mais rápido e melhor, e espero que a gente saia melhor como seres humanos. É esse o desejo de cada um de nós, cada um se dar as mãos, perceber que sozinho fica tudo muito mais difícil. Agradecer aos internautas todos que acompanharam, que deixaram aqui os comentários, a você, ao Romeu, o seu vice aí, faz parte desse time, dessa dupla que joga bem, a todos os vereadores, vereadoras que fazem parte aí desse time, desse projeto vitorioso, a toda a sua equipe, né, secretários, secretárias, que é uma equipe densa, forte, que tem muito valor. É uma honra para mim estar junto. Meus conterrâneos, parentes, amigos, todos, né, que aí é uma família grande em Capela. Agradecer a Márcia, né, que ajudou aí na técnica, a Miriam, a Tamires, enfim, a todos que ajudaram, né, a fazer esse contato. Dizer que estamos juntos, né? Vamos ver se em outra oportunidade a gente volta a fazer isso, enquanto a gente não faz esse contato pessoal, olho no olho, espero que não demore muito. Parabéns a você, obrigado a todos. Vamos encerrando aqui o papo. Valeu?